Olá, boa noite. Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto o pessoal está chegando. Estamos aguardando o professor Bitinas chegar aqui conosco. Já temos uma pessoa aqui online. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Conta Marina Frank. Olá, Marina. Boa noite. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Luiz. Vamos esperar o pessoal chegar. Olá, o professor Bitinas está chegando. Luiz Machado, boa noite, querido. Que bom tê-lo conosco. Uma musiquinha no fundo aqui que eu adoro. Olá, boa noite. Tudo bem, Celina? Bem, querido. Tinha colocado até uma musiquinha de fundo aqui enquanto esperava. Para Isso é iniciar, muito bom. para o pessoal começar até a fazer a gravação. A gente grava também por segurança para depois colocar no nosso canal do YouTube. Ótimo. Como você está, querido? Estou aqui, estou bem, bem isolado. E, e claro, e sempre bem, bem trabalhado aqui, porque a gente não pode parar de trabalhar. Essa é a vida, né? Pois é, pois é. A gente vive um momento tão atípico, né? Pois é. Tão inexplicável, reaprendendo tudo. A gente estava falando há pouco aqui, né? É um momento de reaprender a trabalhar de um outro jeito, cada um com a sua estrutura, com o seu formato em casa, com filhos pequenos ou sem filhos, ou numa nova dinâmica de vida mesmo. Ainda que as coisas estão voltando, mas não, a gente sabe que não estão voltando da maneira como era, isso não é possível, né, ainda, então a gente está se adaptando ainda, fazendo os manejos da adaptação que a vida nos impõe nesse Pois momento. é. Eu tô mais tranquila agora. Confesso que os primeiros 2, 3 meses foram bem difíceis. Juraci, Luciana, Melisa, legal, boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Bom, olha, é uma coisa que às vezes nos faz pensar, né? Porque antes desse fenômeno, o que a gente sempre falava e ouvia, e com razão, que a única certeza sempre é a mudança, não é? Ora, mudamos. Essa é a mudança. Só que essa veio sem aviso prévio e é contundente, né? Com alto grau de risco e tudo mais. Mas é mudança. E é o que a gente fez a vida inteira, sempre lidar com mudanças. É o que a gente está lidando agora. Só que agora é uma extensão e uma profundidade, uma contundência muito maior. E E haja assim, resiliência, né? Para a gente entender que não é mais do jeito que a gente quer e é de um outro jeito. A gente todo mundo teve que mudar, né? Não teve exceções dentro desse contexto, desse cenário. exatamente. Todo mundo teve que fazer um trânsito de mudança na vida, seja ele qual for, muito ou pouco, todos fomos impactados por essa mudança. Então é muito, muito peculiar, assim, inexplicável isso. Eu quero começar te agradecendo. Eu falei isso lá, fiz a chamada agora no meu Instagram pessoal e disse isso lá. Você foi para mim. Eu tenho 4 ou 5 nomes de profissionais, pessoas que
eu sou eternamente grata pelo profissionalismo com o qual me auxiliaram em algum momento da minha vida, ou como meu coach, ou como meu mentor. E você foi um coach meu, acompanhou minha jornada profissional, pessoal, porque a gente não tem como falar de vida de negócios se a gente não fala de vida, de gente, né? Verdade, verdade. E eu me lembro muito de quando eu ia lá semanalmente no seu espaço para fazer as minhas consultas, para a gente fazer esse trabalho juntos de reorganizar a vida, replanejar oportunidades de vida profissional, empresarial. Então você teve, né, terá sempre um papel assim muito expressivo e de muita gratidão na minha vida, porque me ajudou a me organizar e a ver a vida empresarial como empresária que sou, como empreendedora que sou, de um jeito menos solitário, porque a jornada do empresário, do empreendedor, ela é uma jornada muito solitária, né? Você falava isso muito para mim. Eu lembro que tinha uma expressão que você usava que era assim, o empresário, o empreendedor, ele se sente muitas vezes pelado na praça, tamanho grau de vulnerabilidade que a gente fica nas decisões que a gente tem que tomar, nas noites de sono que a gente perde e muitas vezes ali sozinho mesmo, nessa solidão de ter que tomar decisões e saber que é o risco a decisão que vai tomar, que são escolhas dos caminhos a serem perseguidos. E você sempre me ajudou muito e foi muito importante para a minha jornada profissional a tua presença naquele momento da minha vida, e eu espero que nós tenhamos outras, porque você é, para mim, uma grande referência disso, de grandes mentores, mais do que coach, um grande mentor de vida para mim. Muito obrigado, muito Quem está obrigado. nos ouvindo aqui agora, ou quem vai rever essa gravação depois, fica aí a dica de conhecer o trabalho do professor Vitina, porque ele é, para mim, uma das maiores referências daquele coach que pega você como ser humano, como profissional, e te coloca num contexto de te ajudar a atravessar a jornada da vida com mais respeito por si, mais respeito por todos aqueles que estão conosco. Muito obrigado. Então, eu queria fazer essa introdução dizendo isso porque é do meu coração, essa gratidão. Olha, você tinha que ter me preparado antes para receber essa tua fala, tá certo? Não, não pode. Eu fico muito satisfeito. Você sabe que isso me faz sentir que vale a pena a jornada que eu atravesso, sabe? Eu tenho como missão apoiar as pessoas há muito tempo, e eu vi isso de você, que é uma mulher talentosa, empreendedora, com muitas virtudes e qualidades. É um reconhecimento muito importante para mim, e isso me deixa orgulhoso. Muito obrigado. E é uma unanimidade. Outras pessoas, outros empreendedores e empresários que passaram pela vida e pela jornada de querer crescer, de querer tangibilizar, implementar projetos e todas essas questões pessoais, também sempre tive grandes referências. Foi assim que eu cheguei até o seu trabalho, até você, e enfim, só referências positivas para quem está acompanhando, e fica a oportunidade de acompanhá-lo, que é fantástico. Muito obrigado. E o nosso tema hoje tem tudo a ver com tudo isso, né? Autogestão, autogovernança. A gente tem aqui alguns pilares que a gente combinou de trazer para quem está nos acompanhando. Vou passar o bastão para você, mas a gente vai juntos, e todo mundo que está acompanhando a gente aqui, fiquem super à vontade para comentar, trazer suas dores, dividir com a gente o que vocês também estão vivendo sobre essa perspectiva de autogestão. É bacana quando a gente conversa em dois aqui, que é o limite do Instagram, mas a gente pode abrir e conversar com quem está nos ouvindo também, né? Ouvir também quem está aqui acompanhando essa live com a gente. Isso, perfeito, ótimo. Governança é um tema que, olha, você sabe que eu tenho muitas décadas na vida corporativa, na vida profissional, né? Mesmo quando eu fui executivo, depois como consultor, também como professor, agora como conselheiro de empresas e empresários. Quer dizer, estou sempre no ambiente profissional, e que, claro, o ambiente profissional ele não faz o menor sentido, nem existiria sem a presença das pessoas. Portanto, também é um ambiente pessoal, né? Um não se dissocia do outro de maneira nenhuma. E um tema que eu vejo ao longo dessa jornada que eu acabei de relatar, cada vez mais importante, é a governança. Fala-se muito de muitas coisas importantes que são também, por exemplo, planejamento estratégico,
finanças, o mundo veloz que nós vivemos, de inovação, essa coisa toda, gestão de pessoas, comunicação, conexão, tudo isso aí é importante, mas tudo isso cabe embaixo de um guarda-chuva chamado governança, né? Jim Collins tem um importante livro chamado As Empresas Feitas para Durar, né? Que ao ler esse livro você percebe o quanto que as empresas que atingem um século de vida, que são raras, não são muitas, se basearam em governança, mesmo sem usar o termo. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, não se usava esse termo, mas elas tinham governança. E, advindo disso, nós podemos tomar muitos exemplos para a vida pessoal também, né? O quanto a gente pode pegar da governança, dos conceitos da governança, das práticas de governança, para ajudar a nossa caminhada como seres humanos, não só como profissionais. Tá certo? Então, acho que a gente tem aqui um espaço propício para a gente examinar essa questão da governança na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, que são indissociáveis. Eu queria até já te fazer uma pergunta para ver se a minha interpretação sobre a questão da governança ela é equivocada ou não. A governança está para a gestão ou a gestão está para a governança? A governança é o grande chapéu onde a gestão está abaixo dela para implementar todo o propósito e tudo que tem institucional que a governança nos traz. É essa a sua... Exatamente, exatamente. A governança fazendo assim uma analogia, é como a casa que você constrói. O que habita a casa pode mudar, mas a casa permanece lá com a sua estrutura. É claro que ao longo do tempo você pode mudá-la, ampliá-la, remanejá-la, etc. e tal. Mas é algo mais sólido, que tende a ter solidez, mais perenidade e menor grau de mutabilidade, a governança. A gestão não, a gestão você pode trocar. Planejamento estratégico, por exemplo, que é algo muito importante, você pode mudar de um ano para o outro. Mas, em geral, as linhas mestras da governança você pouco muda ao longo do tempo. Isso, inclusive, vai para a nossa vida pessoal, né? Nós começamos falando sobre o que nós estamos vivendo agora, que é um momento inédito na vida da humanidade, mas nós não deixamos de termos nós mesmos, os nossos princípios morais, né, com a nossa visão de mundo, de outras pessoas, a família, a profissão, etc. e tal. A gente faz algumas mudanças e tal, mas a nossa governança pessoal tem lá seus alicerces que suportam todos esses momentos. Então, ele é o chapéu mesmo, a governança é o chapéu. E, curiosamente, Celina, pouca gente discute governança com profundidade, sabe? Muitas vezes no meu trabalho de consultoria, eu ouço a pergunta de empresários: ô, Bettina, me explica o que é mesmo governança, que eu preciso entender. E às vezes são empresários com décadas de estrada, sabe? Ele tem até a governança dele, mas não a percebe com clareza, né? E governança... O desafio de percebê-la com clareza é disseminar a cultura dela dentro da organização, né? Isso, a cultura vai ficar embaixo dela também, né? Tá certo? A cultura também é outro tema muito complexo, que às vezes ganha assim um ar de simplicidade, mas não é nem um pouco. Se você for estudar o tema cultura, você vai ter que entrar na antropologia, que é um lugar, às vezes, denso, sabe? Então, você vai formar a cultura a partir de certos princípios, não é só esse o enfoque, mas esses princípios estão definidos na governança, sabe? Que a gente vai formando ao longo do tempo. Aliás, a palavra governança tem uma origem curiosa e interessante, que vem do latim antigo, que significava conduzir a nau, conduzir a nave.
você conduzir a nave, que era o meio de transporte principal da humanidade, da antiguidade, era você governar, né? Então, isso nos leva a associar a palavra governança a governo. E, claro, a raiz é a mesma da palavra, né? E governo, o que que é? Tem muitas definições na ciência política, inclusive, né? Mas a gente pode dizer que o governo é uma organização, né, que é provida de autoridade, de poder para conduzir algo para algum lugar, né? É o que a gente faz numa empresa, quando dirige uma empresa, quando você tem uma empresa. Então, você tem uma organização na mão, né, e provida essa organização de autoridade e poder para conduzir algo de algum lugar para algum lugar, né? Então, é isso que é a governança. Quando a gente olha o Estado, ele se baseia muito na Constituição, por exemplo, né? Uhum. Quando a gente fala em governança institucional e empresarial, em que medida ou quanto, né? É difícil, isso não é matemático, mas como é que se dissocia isso das premissas ou dos pilares de governança do executivo, do fundador, daqueles ou do board, daquelas pessoas que estão à frente do negócio? Como é que você vê essa perspectiva? Isso é possível ser totalmente dissociado ou não é porque a empresa é aquela história, quem acorda, a empresa não acorda cedo, toma banho e vai trabalhar, né? Guardado as circunstâncias que a gente vive hoje, que a gente não toma banho e vai, a gente toma banho e trabalha no lugar que estamos, mas ainda assim a empresa não acorda cedo e vai trabalhar. Eu gosto muito desse jargão. Quem faz isso são as pessoas. Então é impossível desassociar, né, os pilares das pessoas em detrimento da governança e daquilo que é propósito, valores e cultura e tudo mais da empresa. Muito bem, excelente questão. Eu vivo trabalhando isso, né? Porque eu sou conselheiro de alguns empresários e empresas familiares. E vai muito nessa raia aí. Que significa o quê? O quanto é difícil ter dissociação, clareza da distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Aí eu tomo muito essa terminologia do direito, né, que é muito inteligente, e fala da pessoa jurídica. Ou seja, a empresa é uma pessoa, não é natural, mas ela é uma pessoa jurídica, é constituída, e ela ganha personalidade ao longo do tempo. Basta tomar um exemplo próximo de nós. Por exemplo, as organizações Bradesco, né? O Bradesco foi fundado por um homem chamado Amador Aguiar, que já não é vivo, tá certo? Ele emprestou a personalidade da pessoa jurídica, grande parte da personalidade dele, mas ele deixou de existir, né? E a organização permanece ativa, né? Com grande parte daqueles valores, daquela governança que ele estabeleceu, né? Mesmo sem ter essa palavra no seu vocabulário, tá certo? Isso existe nesse exemplo meu, uma migração dos valores, do modus operandi, da filosofia, da visão da pessoa jurídica da pessoa física para a pessoa jurídica. Tá Mas certo? isso é invariavelmente, é isso sempre? Ou existem exceções de organizações que é possível constituí-la desde já pensando num estilo de governança que seja desassociado das pessoas que fundam o negócio? Sim, sim. Porque, veja, eu posso ser sócio teu, a gente faz uma empresa, tal, mas daqui a alguns anos eu posso sair da sociedade, você compra as minhas cotas e a empresa continua andando. Tá certo? Se nós temos maturidade desde o começo, a gente se preocupa em constituir uma pessoa jurídica com a governança forte, portanto, com a sua personalidade forte, porque de um momento para o outro, como a gente vê em felizes exemplos, eu ou você que somos acionistas podemos desaparecer, né? Por um ato qualquer, né? Voluntário ou não, acidental ou não. E
a pessoa jurídica continua lá abrindo segunda-feira com as suas obrigações. Ela tem contrato, né? Alguém vai reger isso, e vai reger com base na governança que foi instituída. Então, uma gestão empresarial lúcida, madura, vai neste sentido mesmo, da pessoa jurídica ter personalidade própria e preferência com alguma distinção do seu proprietário. Porque, afinal, nós, seres humanos, não somos perfeitos, né? Tá certo? Nós não somos perfeitos. Tá certo? Se a gente quer construir algo que seja melhor que nós, né? Então, é importante ter esse tipo de filosofia e visão empresarial. E a governança ajuda muito nisso, porque ela nos compele a colocar isso às claras, né? Volto, por exemplo, ao nosso exemplo criado aqui, hipotético. Eu e você somos sócios. Daqui a algum tempo, pode entrar outra pessoa na sociedade. Ela precisa conhecer a personalidade da pessoa jurídica, não basta a minha e a sua, né? E os clientes e parece tão simples, tão subjetivo, e isso é tão importante no cotidiano da vida empresarial, né, Betinas? Exatamente. E é isso também, por outro lado do enfoque, é o que pode levar muitas empresas e empresários ao insucesso, né? Essa não pode levar, porque uma coisa pode atrapalhar a outra, porque os nossos valores, visões pessoais podem não ter necessariamente plena aderência às questões empresariais. Então, eu te fiz essa pergunta há pouco tempo, falando que a gestão está para a governança e não o contrário, né? Então, eu queria entender melhor assim, a posição da relação entre ambas. Como é que você vê isso? Como é que você distingue isso? A gente poderia dizer que uma está numa questão totalmente estratégica. Não, a gestão também está na estratégia, que a gestão tem definições estratégicas, táticas e operacionais, até que também pertencem à gestão. Já a governança não, ela é eminentemente estratégica para o negócio, né? Ela é balizadora, eu diria até que ela é mais do que estratégica. Ela está acima disso, né? Exatamente, ela é balizadora. Imagina que a estratégia é uma estrada, um caminho que você adota. A governança são os guardrails. Delimitam a estratégia. Dão formato à estratégia. Um pouco, fazendo um paralelo, eu acho que os valores empresariais também estão embutidos dentro da perspectiva da governança. Sim. Quando a gente faz o trabalho de coaching individual, a gente baliza muito os nossos valores, que são também os nossos valores que balizam a nossa vida, né? A gente sempre diz, se está fora disto aqui, e este aqui é o meu espaço de trânsito, eu não posso abrir mão desse espaço e desviar deste caminho. Ou então eu estou indo contra a minha essência, a minha crença, os meus valores mais íntimos que poderiam colocar em xeque até meu propósito, minha missão, minha visão de vida, né? Exato. Ou revelar valores que não estavam revelados. Ou revelar valores que não estavam revelados. Pode acontecer também. Isso, infelizmente, a gente vive vendo no jornal, né? Tá certo? Alguém nos vende uma imagem, uma postura e, de repente, no caminho, a gente vê outros valores. Não é bem assim, né? Exatamente, tá certo? Boa noite, Rodrigo. Rodrigo Toller, que chegou aqui. Prazer em ouvi-los. Grande abraço. Tá mandando um abraço, querido. Meu caro, prezado Toller. Muito bem. Um abraço a ele. Então, você vê que, no âmbito pessoal, a governança também é algo muito importante, porque nós conduzimos a nossa vida de alguma maneira, e dentro disso, dessa condução, temos, vamos dizer assim, o nosso papel profissional, que é só uma das partes da nossa vivência, da nossa existência, né? Então, a gente fala muito no trabalho de mentoria, de aconselhamento, da governança que toca a vida da gente, que a gente expõe ao mundo, e grande parte dessa exposição é no cenário organizacional, no cenário profissional, no cenário familiar,
amoroso, cultural, às vezes ele é um pouco mais restrito, não é tão exposto, tá certo? Mas ele Acho que também tem mudado também isso, né? A dinâmica de redes tem, sociais também tem mudado isso, né? tem, às vezes até exageradamente. Exageradamente. Tem um filósofo brasileiro que fala que nós vivemos na época na era da exposição, né? O que não deixa de ser verdade. Tem muita exposição que às vezes até coloca em risco a segurança da pessoa, né? Não é só a Exato. privacidade. Mas, enfim, a governança no âmbito pessoal, eu costumo, nos meus trabalhos, alertar para uma figura de linguagem que a gente vive dentro dela o tempo todo. E isso testa a nossa governança. Mesmo sem a gente saber, essa figura de linguagem é a seguinte: imagine uma balança, normalmente uma balança tem 2 pratos, né? Mas imagine uma de 3 pratos. Se uma de 2 pratos é difícil de equilibrar, uma de 3 é mais ainda. E esses 3 pratos se chamam a ética do poder, né? O que eu posso, o que eu não posso, né? Eu defino muitas coisas, o mundo define para mim também. Outro prato é a ética do querer, meu desejo, o que muita gente chama de sonho, né? Na minha visão, sonho é quando eu estou dormindo, né? Quando eu estou acordado é desejo. Tá certo? É bom não sonhar acordado, não, porque você pode se machucar, né? Então, um prato é a ética do poder, outro prato é a ética do querer, ou do desejo, e o outro prato é a ética do dever, que são as obrigações que nós mesmos nos impomos e o mundo nos impõe também, né? Então, tem muitas coisas na vida da gente que vai calibrar a nossa governança, que é aquilo que é assim, né? Eu quero, não posso, né? Eu posso, mas não devo, tá certo? Eu não quero, mas devo. E assim os pratos vão se mexendo. E eu vou calibrando a minha governança, muitas vezes sem ter lucidez dela. Meus valores são como se fosse o eixo dessa balança. Se eu tiver um eixo fraco, a balança inclina-se muito facilmente, né? E dificulta o equilíbrio. Isso eu chamo da governança pessoal, né? Que a gente vive, do momento que a gente acorda até dormir, sendo testado nisso e usando isso mesmo sem ter muita lucidez disso, né? Mas é um belo desafio essa história. Não, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, pessoal, compartilhem suas ideias e suas percepções, mas gera tanta introspecção e reflexão, né? Porque a gente vive um momento que pede até essa reflexão com um pouco mais de profundidade da nossa parte, né? A respeito Claro. dos valores, a respeito daquilo que nos é importante, daquilo que nos é raro. Porque, querendo ou não, fomos aí todos, de alguma maneira, aqueles que têm famílias, que vivem em ambientes familiares aí mais densos, com mais pessoas, né? Irmãos, pais, ou às vezes filhos, maridos, esposas, instados a se relacionar de uma forma muito mais efetiva com as pessoas presentes nesse isolamento. E isso traz tanto choque para as relações que nós temos no nosso dia a dia, e olhar para essa perspectiva do desejo, do poder, desses pratos da autogovernança, e também fazer deles uma mola propulsora para novos caminhos e novas jornadas, é um grande desafio. Então, Pois é. é bom parar e fazer uma live como essa que a gente está fazendo hoje, onde a gente não está falando de direito, de assuntos técnicos, mas de uma reflexão, uma autorreflexão, uma reflexão profunda sobre a nossa própria vida, né? Pois é. Sobre as nossas perspectivas para o presente e para o futuro. Afinal de contas, muita gente está adorando, por exemplo, viver o isolamento, outros estão sofrendo muito,
Outros estão descobrindo coisas que nunca souberam sobre si. E que vai ter que readequar esses prazos se não tinha clareza sobre a autogovernança, se já tinha, ainda mais instável fica essa descoberta sobre as mudanças que precisa fazer sobre si, sobre sua própria vida, sobre sua dinâmica de vida, né? Então, você com isso, o que acontece? A governança também nos remete ao seguinte termo, né? Que a gente cria um modelo de governo, um modelo, que a gente fala assim do governo, né? Qualquer governo de qualquer país, você fala, esse governo tem um modelo X, Y ou Z, né? Nós também temos isso conosco. E modelo vem de molde, né? Vem de modo. É o modo que você vai conduzindo a tua vida. Tá certo? Você vai formando isso dentro de um modelo, né? De um molde. Tá certo? Ao longo do tempo. E vai sempre transformando isso, dando a isso que eu chamo, outro termo que eu uso muito no meu trabalho, é dando um padrão a si mesmo. Você vai dando um padrão a si mesmo. Por exemplo, eu, nessa época atual que nós estamos vivendo, eu não uso nunca o termo que a turma tem usado de se reinventar. Eu não gosto disso, porque a gente nunca se inventou. Nós somos gerados um dia pelo amor de alguém, não é? Depois fomos criados, educados, ensinados, fomos para a vida do experimento, do conhecimento, do amor, da vida profissional. Ninguém nos inventou, nem a gente mesmo não se inventa. Quando vai reinventar, a gente se cria, se forma, se transforma, reforma, deforma. Se recria, né? A gente se cria e se recria. Certo? Então, quer dizer, é sempre uma construção acima ou em cima ou sobre algo que a gente já fez no passado. Tá certo? E com isso a gente vai, claro, somando experiência, inclusive com esse equilíbrio dos pratos, aí, que eu brinco com isso, e vai criando um padrão. Agora, é importante que a gente tenha uma visão de autogerenciamento desse padrão. Porque o mundo nos impõe muita coisa, não é verdade? O isolamento mesmo é uma coisa imposta. Né? A gente fechar a nossa empresa e trabalhar todo mundo em casa é um negócio imposto. Não poder ir para a rua é um negócio imposto. Não poder abraçar, beijar, é um negócio imposto. Tá certo? Bom, e o que eu também imponho a esse padrão criado? Né? Há um filósofo americano que eu gosto, Ralph Waldo Emerson, que ele tem um pensamento muito inteligente, que ele fala assim que o mundo, as circunstâncias, se impõem a nós. E é verdade. Se impõe muitas vezes com violência, com peso. Bom, mas fala o Emerson, que cabe a nós também fazer uma contra-imposição, nos impormos a isso. Ou seja, adequar a forma com que nos posicionamos frente a tudo isso. E, claro, com a nossa, aí entro eu, com a nossa própria governança, e não com a do outro. Ou então estaríamos simplesmente como uma situação como um verdadeiro náufrago, aí estaríamos totalmente ao léu de um destino, responsabilizando esses eventos externos. Então a gente tem que se posicionar, não tem outra saída aí, né? Mesmo que não tenhamos a mesma força do que nos é imposto. Né? Mas temos que nos impor, sim. Temos força, temos potência para isso. Ela pode não ser uma potência de super-homem, né? Nem deve ser, porque o super-homem é um bicho esquisito, usa capa e cueca em cima da calça, é um troço esquisito pra caramba, né? Basta usar a nossa potência, tá bom. E com isso, firmar uma governança própria. Né? Não só no campo profissional, mas na vida toda também, né?
Perfeito. Né? Muito bom. Se a gente for falar a partir disso, dos ganhos que a governança nos traz... Pois é. Olha, os ganhos são enormes, né? Padrão é uma dessas que a gente vai formando ao longo da vida. Que é uma palavra, sem querer te interromper, parece que é feio falar em padrões e rotinas, né? Porque a gente está tão instado o tempo todo a falar de inovação, de coisas novas, que Então, parece né? que respeitar processos, respeitar rotinas, ter disciplina em relação planejamento, clareza sobre rotas, parece que ficou até um negócio meio que em desuso, né? E o que me preocupa um pouco, porque também nem tudo é só uma perspectiva. Você pode pivotar e pode fazer testes, isso tem que estar no dia a dia dos negócios e da vida, né? Testar os melhores caminhos, olhar para todas as oportunidades. Mas a governança está ali para nos mostrar os limites disso, né? Qual é o tamanho da estrada que eu transito aí? Os limites e a base, né? Porque esse ponto que você tocou é muito interessante, porque hoje o mundo pede inovação mesmo, e não sem razão, tá certo? Mas o que se inova hoje é padrão amanhã. Nós nunca escapamos dessa armadilha. E se nós olharmos a nossa existência, as nossas células que nos mantêm vivo obedecem padrões. Quando elas saem do padrão, a gente corre risco. Correto? Então, o padrão é algo que a gente nunca se distancia, pelo contrário, a gente precisa cuidar deles. Ainda que eles se transformem constantemente, e ainda bem que se transformam. Exatamente. Você só inova algo que já está padronizado. Tá certo? Então, o padrão é necessário para a inovação. Né? Isso é uma coisa meio contraditória, antagônica, mas a vida é antagônica, né? Eu acho até legal isso. Tá certo? Isso força a nossa... Esse é um insight maravilhoso para a gente, né? E para todo mundo que está aqui nos ouvindo e vai ver esse vídeo depois. Porque a gente fala muito em inovação, mas causa até uma angústia de pensar qual o caminho para a inovação. Primeiro, ter clareza sobre os padrões. Claro, claro. E quando você inova, você está buscando um novo padrão. Um novo padrão. Você nunca vai escapar disso. Tá certo? Lógico, às vezes você toma uma overdose de inovação e fica bêbado. Essa overdose. E esquece onde está pisando, né? Quando a gente fica nesse estado, acontece isso. Né? Mas é isso, é essa coisa que anda, né? E quando a gente... Você falou dos ganhos da governança, o padrão é uma dessas coisas, e a gente precisa administrar o padrão. Porque a gente transita em muitas coisas. Qual é o nosso padrão de conhecimento, de capacidade intelectual, de visão estratégica, de operacionalidade, de relacionamento? Olha só quanta coisa, tá certo? E aí eu sempre falo isso também nos meus trabalhos, o quanto isso reflete na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Falar de padrão significa falar na evolução da produtividade, da nossa qualidade, da acessibilidade que a gente tem às coisas e permite as coisas terem a nós, transparência, que é uma coisa cada vez mais exigida, padrão de rentabilidade que a gente quer ter, não só financeira, mas existencial. E transparência cada vez mais exigida e cada vez mais difícil de obter, né, Betinas? Porque o mundo está ficando na comunicação cada vez mais fluido, orgânico, ao vivo, em tempo real, e cada vez mais parece que a comunicação está mais truncada, está mais difícil de se estabelecer uma comunicação transparente, assertiva, conduzida de uma forma construtiva. Eu não sei se está mais difícil ou se ficou mais evidente o problema da comunicação humana, né? Tem ficado mais evidente com todos os meios e recursos que temos disponíveis hoje. Pois é. Hoje, cada vez mais, a gente tem uma comunicação aberta. Né? Eu costumo usar esse termo. Aliás, comunicação é um assunto também muito importante. Quando eu era executivo, uma hora eu tive um clique que me fez perceber o quanto eu poderia melhorar se eu fosse mais especializado em comunicação, e fui fazer uma pós-graduação de comunicação.
e fiquei muito atento a esse assunto. Então, a comunicação no mundo hoje ela é cada vez mais aberta, plena, abundante. Bom, fica fácil de entender que num ambiente aberto, abundante, sem restrições, entra coisa boa e entra coisa que não é boa. Isso é inevitável. A solução está, nesse sentido, na gente ter mais senso crítico. Na mesma proporção que a comunicação fica mais aberta, a gente tem a obrigação de ter melhores filtros para receber a parte boa, ficar com a parte boa dela. Né? Ter senso crítico. E isso, na minha opinião, falta muito, sabe? Isso é uma pauta para uma outra live. Só falarmos de comunicação, que eu sei que é uma pauta que você domina. Ela é excelente. Maravilhosa. Tem que até requisitar para o Instagram mais de 1 hora. O Mário disse aqui que é sempre um grande prazer ouvi-lo. Tem novas pessoas que chegaram. E o Juraci fez uma pergunta aqui. Professor, é correto afirmar que empresas com governança profissionalizada têm chances reais de superar crises? Sim. Sim, na medida em que ela se assegura melhor das suas estruturas e de seus parâmetros. Porque a gente pode olhar uma crise como algo que vem e sacode o varal, né? Como se você tivesse na nau, que origina o termo governo, e recebe uma tempestade. Uma crise é isso. Ora, se você tem alicerces e estrutura firme, que é o que a governança procura dar, ela ajuda muito nos momentos de crise. Porque é a ela que a gente se apega. Eu não tenho a dúvida disso. Não quer dizer que você não tenha que ter flexibilidade e tudo mais, mas sempre se baseando nos pilares da governança, que você mesmo estabelece para si próprio, na empresa ou na vida pessoal, né? Perfeito. Luiz Machado também está aqui. Mas além da governança, quais principais reflexos que você antevê com pessoas frente à nova realidade profissional imposta pela pandemia? Os principais reflexos, eu imagino que a nova realidade profissional, você esteja se referindo especialmente à perspectiva do isolamento, do trabalho em casa, nesse sentido, né, Luiz? Pode... Isso, mas imagino que já... pode até ser, porque é assim, né? O momento que nós estamos vivendo, claro, faz muitas vezes a pessoa questionar a sua forma de trabalhar, seu mundo de relacionamento, aonde ele amarra o burro dele, tá certo? Então, as empresas estão preocupadas com isso. Quais são os novos valores e os novos posicionamentos das pessoas que envolvem, que pertencem, entre aspas, às organizações? Como pós-pandemia vai ser essa retomada e se vai existir, como seria, né? Porque novos modelos estão sendo testados e muitas pessoas aderentes a novos modelos, e aí? Olha, respondendo, procurando me aprofundar na pergunta do Luiz Machado, é assim, né? Qualquer ambiente, o ambiente do trabalho não é diferente, ele tem um modelo de funcionamento e ele tende a condicionar o seu habitante, que no caso é o profissional que está dentro da empresa. Ele se condiciona aquilo, mais ou menos, com mais profundidade ou menos, com mais gosto ou mais desgosto, mas ele se condiciona aquilo. O que nós tivemos agora foi uma demonstração muito clara de que esse ambiente tem características que, às vezes, por a gente estar lá dentro dele, não percebe ou não sente ele com a intensidade que deveria estar sentindo, e essa percepção está aliada a você ter que ficar dentro de casa agora. Não vai mais para dentro do ambiente de trabalho, não convive com os colegas fisicamente, com o chefe, com o horário de trabalho, etc. e tal. Isso pode fazer com que o profissional, a pessoa, reveja o seu modus operandi. E, portanto, mesmo sem usar essa minha linguagem, a forma como ele se autogoverna.
né? Como ele se adapta ao mundo externo e como o mundo externo influencia ele. Tá certo? Eu acho que, nesse sentido, a pergunta do Luiz nos dá a oportunidade de lançar essa reflexão, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Tá certo? Que dá origem muito a outra expressão que eu não gosto muito de usar, que é o tal do novo normal. Tá certo? Eu não sou muito amigo dessa expressão, porque você não consegue definir o que é o normal, quanto mais um novo normal. Perde um pouco o sentido. Às vezes alguém fala, não, o normal é o que acontece. Sim, mas o que acontece para quem trabalha dentro de um navio é diferente para quem trabalha dentro de um restaurante. Perfeito. O normal é uma discussão que Qual realidade, né? Dentro de que mundo? Não nos leva muito longe, não. Né? A coisa é você ter parâmetros que te orientem a conduzir a tua governança profissional e existencial. Tá certo? Ter conceitos que te ajudem a isso. Grande parte do meu trabalho é centrado nisso. Porque quando você tem conceitos, facilita o teu entendimento da realidade e a adaptação a ela. Dificuldades da governança, Bitinas? Se tivesse... Olha, dificuldades da governança, né? É assim, o mundo, no dia a dia, vamos pegar, por exemplo, dentro das empresas, né? A nossa vida profissional. O dia a dia é assim, você vai para o trabalho, inclusive no home office também, né? Você começa a trabalhar, tem aquela fileirinha de leão esperando para você matá-los, né? Caçá-los e matá-los. E tem uns que são espertos, né? Parece macaco, foge rápido, né? Você tem que correr atrás. Então, isso... Os que aparecem que você não estava nem pensando que existia são aqueles que surgem, né? No meio do processo, assim. Aparece, cai terra embaixo da mesa, essa coisa toda, né? Isso nos leva ao quê? A nos ocuparmos com isso. Você fica olhando o grão de feijão e perde a visão da horta. E, com isso, você acaba esquecendo das questões da governança. O dia a dia nos consome, nos toma. Nessa dinâmica que eu acabei de brincar aqui com ela. E também nos toma grande parte da energia, porque você se esvai. A minha cara aqui, ó, porque essa foi a minha principal dor nos meus primeiros 15 anos de vida profissional. É querer amar a estratégia e quando você vai ver, você está na linha de frente, lá no meio da operação e, meu Deus, eu preciso me distanciar disso. Né? Eu preciso cuidar da minha governança, da minha gestão e quando você vai ver, você está ali, vamos para o incêndio, apaga o incêndio. E então, os incêndios sempre existirão e você precisa ter uma cultura de... Então, uma grande dificuldade é manter a constância ao longo do tempo, porque quem está preocupado e dá atenção à governança vai ter que lançar um olhar a ela, um cuidado a ela e não olhar só para os grãos de feijão. Você fala, putz, mas isso é impossível. Tanta coisa é impossível, a gente tem que tornar possível, né? Tá certo? É isso aí. E outra coisa que é uma dificuldade para a governança é você manter ao longo do tempo uma visão clara das coisas. Sabe? Renovar essa visão, testar essa visão com senso crítico, não se deixar contaminar, porque isso é fácil de acontecer. Né? E também com o tempo, vamos dizer assim, o caminhar, às vezes, no mesmo ambiente e tal, você pode ganhar uma certa miopia. Aliás, a biologia ajuda a entender isso, né? A visão vai perdendo uma certa acuidade. Então, uma das dificuldades da governança é isso, você manter uma visão boa, lúcida, não contaminada ao longo do tempo e negociar os testes que a governança vai sofrer com as tempestades, com as crises,
com as necessidades de inovações, né? Tem grandes corporações, por exemplo, a história organizacional é pródiga em mostrar exemplos, que sofrem, por exemplo, para sair de um segmento de negócio e para outro, diversificar, abandonar uma atividade que é tradicional, Modelo. que é modelo. Isso vai exigir um refit na governança, muitas vezes, né? Porque uma nova atividade, uma mudança pode exigir a introdução ou a revisão de alguns valores, por exemplo. Tá certo? Então, isso é uma das dificuldades da governança. Eu costumo dizer, a governança é um organismo vivo. Sabe? Então, ela tem a ver com a pergunta que eu quero fazer, que surgiu aqui para mim agora, e com o último ponto que eu tinha aqui para a gente abordar, até porque nos restam poucos minutos, infelizmente, porque eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você e aprendendo. Eu também. Que são os personagens da governança, porque isso tem a ver com a miopia, tem a ver com dores que eu vivi, e certamente vivo e viverei ainda na minha vida empresarial, empreendedora, que é muitas vezes a miopia da gente não ter a capacidade de enxergar aquilo que parece óbvio, mas que para o empresário, para o empreendedor que vive com a alma muitas vezes o seu negócio, não consegue, não tem capacidade não tem amplitude de visão. Então tem a ver com terceiros participar deste processo, da importância de terceiros, e daí tem a ver com essa última pauta que eu coloquei aqui, personagens da governança. Queria que você falasse um pouquinho disso. Excelente. Pelo seguinte, tudo a ver comigo, né? Porque eu lido com pessoas, né? Personagens são pessoas, tá certo? Então, a governança, ela tem uma definição muito legal, que são os stakeholders, né? Ou seja, são as pessoas que influenciam a governança e são influenciadas por ela. Pessoas físicas e jurídicas. No âmbito individual ou coletivo, pouco importa. Tá certo? Então, vale isso também para o campo pessoal, né? Porque quem nos influencia e quem eu influencio. Tá certo? Então, essas são as personagens da governança. Isso tem tudo a ver com a governança. Com aqueles pratos que nós falamos, aquela coisa toda, tá certo? E no mundo organizacional, você tem alguns grupos de stakeholders, né? Então, a gente pega, por exemplo, o acionista, o cotista, o proprietário. Esse é um stakeholder importante. Ele é o que criou, ele é o que pôs dinheiro, recursos para a coisa andar. Quando tem lucro, ele usufrui. Quando tem prejuízo, ele tem um ônus. Tá certo? O stakeholder número 1 é o proprietário. Né? Mas tem outros. Tem outros dentro, inclusive, da própria organização. Né? Se eu olhar para a vida pessoal, dentro da minha família. Né? Mas dentro da organização, você tem os funcionários, né? O corpo diretivo. Então, todos lá dentro da organização são stakeholders importantes, porque eles me influenciam, a organização, e a organização influencia eles. É estabelecido um relacionamento intenso, importante para o negócio, né? Para a vida da pessoa jurídica e para a vida da pessoa física também. Né? Agora, fora do ambiente da empresa, tem stakeholders também. Tem lá fornecedores, os financiadores, os clientes, são stakeholders. Eles me influenciam. A concorrência, tá certo? Tudo isso eu me relaciono. Os órgãos de classe, né? Por exemplo, no âmbito do direito, isso é notório. Mas não é só no direito. Eu fui diretor de grupo na Fiesp, trabalhava em indústria, é um órgão de classe, tá certo? Lá fora também tem um outro stakeholder muito especial que ganha importância ao longo do tempo, que é a comunidade, que está no entorno do negócio, do business. Né? Se eu pegar a minha vida pessoal, eu tenho meu vizinho, tá certo? Eu tenho meu amigo,
Tudo isso faz parte da comunidade, o clube que eu frequento, a igreja e assim por diante. São stakeholders na linguagem organizacional, tá certo? Tudo isso se compõe como os personagens dessa história, né? Tudo isso mostra claramente que nós estamos lidando com um organismo vivo, e um organismo vivo vai se transformando ao longo do tempo, como nós já falamos aqui. E isso vai sempre testar e contribuir para o amadurecimento, para o fortalecimento da governança, tanto profissional, tanto empresarial, que não estava no título do nosso encontro, como também no pessoal. A gente nunca pode descuidar disso. Tá E certo? pensar nessas pessoas sempre com uma perspectiva inter e multidisciplinar, acho que é um desafio importante, né? Pois é, porque você olha a dinâmica disso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu era jovem, era muito usual no meio organizacional, a turma fala, olha, você vem aqui para o trabalho, Bettina, não pode trazer problema lá de fora, não. É como se isso fosse possível, né? Se tivesse um mancebo atrás da porta, que você pendura teus problemas lá. Mas eu ouvi isso em toda a minha vida profissional e eu me disse isso por muitas vezes, até poucos anos atrás, né? Como se eu tivesse a obrigação de chegar na empresa e ali ser aquela pessoa que orquestra, que faz a coisa acontecer, esquecendo das questões de ordem pessoal. Você foi um dos coaches que me ensinou me ensinou o óbvio, mas que a gente não tem capacidade, porque é uma crença tão presente na nossa vida que a gente tem que separar a vida pessoal de vida profissional, como se isso fosse possível. Quando você aprende que não é possível mesmo, você entende que é gestão e governança e não tem jeito, né? Isso aí é uma luta inglória, uma filosofia vã, tá certo? É impossível de se atingir isso. Então tem que se tratar isso, tem que ver isso como uma realidade e dentro da realidade se governar, tá certo? Afinal, é o provimento da autoridade e do poder para conduzir algo de um ponto a outro. É disso que nós estamos tratando. Maravilha, querido. Como é bom ouvi-lo. Pena que nós temos 2 minutos, então eu vou te dar a palavra final para você deixar um abraço. Quero te agradecer muito mesmo por essa pauta, por seu tempo. Não vou dizer de novo quanto gosto e quanto você é uma referência para mim, para minha vida pessoal e profissional. Obrigado. Enquanto você falava, e a gente falou de uma próxima pauta que nós vamos agendar, que é sobre comunicação, a primeira palestra que eu dei para um público quantitativo e qualitativo na minha vida, eu dei uma parada no meu processo de coach com você. E quando falamos de comunicação, eu lembrei disso, né? Você me ajudou para constituir essa jornada na minha vida que me foi tão importante, porque a comunicação sempre teve muito presente também na minha vida profissional. Então, Minas é uma referência, um grande profissional. Eu quero te agradecer muito mesmo de coração e quero pensar nessa pauta sobre comunicação. O pessoal vai fazer contato contigo para a gente pensar nessa agenda, tá bom? Legal, vamos sim. Aqui fica o meu também agradecimento. Te encontrar é sempre bom, conversar contigo e, claro, compartilhar com os colegas que estão aí do outro lado da tela. E pena que não dá para responder todo mundo, mas todo mundo nos acha com facilidade, a gente está sempre disponível para isso, é sempre uma satisfação contribuir com o crescimento de todos. Sua disponibilidade de nos permitir aprender contigo é bárbara. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Juraci, Paula, Mário Ezequiel, Luiz Machado, todo mundo que enviou as perguntas. Se a gente passou batido por alguma, mande direct para mim, Celina Salomão, para ele, Bitinas, ou direto aqui no canal da Fora Legal também, se quiser, que a gente transmite para poder falar, para poder direcionar aí e vocês contactá-lo diretamente. Rodrigo Toller, obrigada também pela presença. Foi um prazer estar com todos. Da mesma forma, um abraço, beijão a todos. Grande abraço, Bitinas. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.